Olá, boa tarde. Vamos fazer um pequeno estudo sobre as curiosidades dos discípulos de Jesus. Vamos começar por Pedro. No primeiro encontro com Jesus, em João 1,42, Pedro teve seu nome alterado de Simão para Cefas, nome em aramaico, correspondente a Pedro no grego, que significa pedra, rocha ou cascalho. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de Jonas, será chamado Cefas, que significa Pedro." Em João 1,41, Simão não ouviu pregações, nem viu milagres, mas bastou o testemunho de seu irmão André para que ele também encontrasse a salvação. O histórico de Pedro mostra os altos e baixos da vida desse apóstolo. A história de Pedro é extremamente rica e marcante. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, sendo também um dos apóstolos mais influentes do princípio do cristianismo. Mas como foi a trajetória desse homem tão emblemático na Bíblia? Conheço o simples pescador Simão, chamado Pedro, homem de contrastes, ousadia e impulsividade, que foi transformado por Cristo. Quem foi o apóstolo Pedro? Pedro nasceu em Betsaida, era filho de Jonas e irmão de André. Está em João 1,42. Morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo da pesca, com seu irmão, em sociedade com Zebedeu e seus 2 filhos, Tiago e João. Pedro era casado, mas na Bíblia não menciona muito mais sobre sua restante família. Apenas diz que Jesus curou sua sogra. Está em Mateus 8, 14, 15. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E diz também que Pedro viajava com sua esposa, em 1 Coríntios 9, 5. Não temos nós direito de levar conosco uma pessoa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Vamos ver agora a mudança do nome de Pedro. O nome original de Pedro era Simão. Este nome é uma variação de Simeão, um nome bastante comum entre os judeus. Inclusive o nome de um dos 12 patriarcas, que significa audição ou ele ouve. Além de Simão, Pedro, havia outro apóstolo com o mesmo nome, Simão o Zelote. Jesus não explicou o porquê da alteração do nome, mas essa mudança teve um significado importante, talvez profético, uma vez que Pedro se tornaria mais tarde numa pedra viva na Igreja de Cristo. O caráter de Pedro foi transformado depois de sua conversão genuína. Passou de inconstante para uma rocha firme. Vamos ver sobre o chamado de Pedro. Pedro encontrou-se com Jesus algumas vezes antes de tornar-se um discípulo seu. É provável que ele e seu irmão André já tivessem ouvido a mensagem de João Batista, que apontava para o Messias. O testemunho de João foi suficiente para que 2 de seus discípulos seguissem a Jesus. Um deles era André, irmão de Pedro. O outro seria provavelmente João, o apóstolo amado. Pedro conhece a Jesus através de seu irmão André. André foi à procura de seu irmão para dizer-lhe que tinham achado a Cristo. Está em João 1, 40, 41. Era André irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: "Achamos o Messias", que traduzido é Cristo. Neste primeiro momento, Pedro teve um encontro pessoal com o Mestre, no qual teve seu nome mudado. Vamos ver as características predominantes do nome de Pedro. É um ser inquieto, tem necessidade da segurança material, aposta mais na razão do que na paixão. É prudente e dogmático, lutador incansável, instável, mas com objetivos bem definidos. Quais foram as qualidades de Pedro na Bíblia? Vamos ver suas qualidades. Pedro fez parte dos discípulos mais íntimos de Jesus, tendo se dedicado a Jesus com zelo extremado.
marcando por atitudes impulsivas, como quando usou a espada para defender seu mestre. Seu nome ocupa sempre o primeiro lugar nas listas de discípulos. Todo o capítulo de 1 Pedro fala de provações ou sofrimento, e Pedro ensina que preservar pacientemente durante as provações é mais precioso do que o ouro, e que os crentes obterão a salvação das suas almas. Está em 1 Pedro 1,7. Vocês querendo saber mais sobre as curiosidades sobre os discípulos de Jesus e os outros patriarcas, as outras pessoas mencionadas na Bíblia, procuram nossos próximos vídeos. Assistam, compartilham, curtam e se inscrevam no meu canal, ok? Até lá!